mais uma edição do programa Cidade Aberta. Vocês que nos acompanham de segunda a sexta-feira, aqui pela sua TV União e também pelo portal www.potiguarnoticias.com.br, o nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado pelo carinho da sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha na cidade do Natal e também nas cidades do interior do Rio Grande do Norte e do Brasil. O nosso convidado de hoje é o vereador do PCdoB, Jorge Câmara, que já está aqui conosco. E vamos fazer aqui com o vereador um balanço da produção da Câmara Municipal da cidade do Natal, nestes mais de 100 dias, nesses quase 6 meses da atual legislatura, e também falar um pouco sobre as políticas, sobre os projetos do vereador desenvolvidos lá e sobre algumas preocupações relativas à região metropolitana de Natal. Vereador Jorge Câmara, agradeço a sua presença aqui no programa Cidade Aberta, tudo bem? Tudo bem, Pinto Júnior. Satisfação retornar aqui, parabenizando aí pela audiência, pelo telespectador, sempre prestigiando o seu programa. Jorge, a Câmara Municipal tem promovido bastante audiências públicas. Eu queria uma avaliação sua dessa atual legislatura. O senhor acha que ela está fazendo uma reaproximação com a opinião pública da cidade de Natal? Não tenha dúvida que sim. Nós estamos assim, de maneira muito intensa. Falta agenda, falta pauta, porque está muito cheia a agenda da Câmara, tratando de temas da maior importância, né, envolvendo a saúde, a educação, envolvendo segurança pública, envolvendo meio ambiente, urbanismo. Não tem um tema de importância que essa legislatura não tenha tratado de uma forma ou de outra, inclusive em alguns casos por mais de uma vez. Eu considero assim uma rica produção. No geral, o conjunto dos vereadores tem contribuído nas comissões ou em plenário para que esse debate aconteça, e eu acho que está realmente produzindo muita coisa interessante, que é preciso inclusive ver como, eu até conversava um pouco com você levantando essa questão, como registrar, né, documentar via DVD, via CD, via impressos, né, essa rica produção que efetivamente está se dando na Câmara de Natal a partir dessas audiências públicas e outros instrumentos. Na verdade, essa aproximação do Legislativo com o Executivo, ele, quando é feito de forma impressa, ele fica documentado e poderia circular nas escolas públicas, promovendo não somente essa aproximação entre o cidadão e o Legislativo, como também documentando por uma questão de memória. Então, um debate meio esquisito no Senado, porque tinha atos secretos, coisas que não eram publicadas, não chegava ao conhecimento da população, era arquivado. E cada vez mais me parece, Jorge, que o cidadão e o eleitor, ele quer saber de fato os atos dos seus representantes. Veja só, mesmo considerando a importância da TV Câmara, mas ainda temos que considerar que a TV Câmara é um sinal fechado. Ela não atinge a população em sua totalidade. Ela não, quer dizer, se o cidadão que não tem acesso a essa assinatura da televisão, da TV fechada, da TV a cabo, ele quer às vezes assistir, acompanhar o desempenho dos parlamentares, o que acontece naquela casa, e não consegue porque não é canal aberto, né? Mas mesmo assim, que é um contrassenso, mas olha só, essa questão deveria ser acesso maior, dizer, as informações públicas, elas estão justamente disponibilizadas somente para quem tem acesso à TV a cabo. É um contrassenso. Mas mesmo não tendo acesso, você tem assim, a TV Câmara, ela produz um material que pode ser também disponibilizado para escolas, em DVDs, em CDs, que possam trazer o conteúdo daquelas matérias que são tratadas, não só nas sessões, mas também nessas iniciativas extra-sessões, né? Agora, veja, apesar disso, mesmo considerando, né, a importância da TV Câmara, nós temos assim, uma grande lacuna. Eu conversava com alguns jornalistas semana passada, numa visita ao Sindicato de Jornalistas, dos seus 30 anos, e eu analisava o seguinte: como existem uma grande quantidade de leis que não são absorvidas pela sociedade e que muitas vezes não são implementadas, né? Veja, você tem lá a lei que pega e a lei que não pega. Por que a lei não pega? Muitas delas. A sociedade participou do processo de elaboração ou toma conhecimento de alguma forma de que existe aquela lei? Qual é a percepção que tem a sociedade de que aquela lei interessa para ela, para aquele contingente de pessoas, enfim.
Então, diante disso, é preciso que nós tenhamos forma de fazer chegar à sociedade via escolas. Você pode ter um compêndio publicado com o conjunto de leis aprovadas, né, por temas ou cronologicamente, enfim, que você tenha uma metodologia que faça chegar à sociedade essas informações. Pode ser nas empresas, nas escolas, nas repartições públicas, que você tenha acesso em bibliotecas, esse acervo de informações, né? E às vezes você pode não querer gastar muito dinheiro com impressos, né, porque fica um dicionário muito grosso, faz em DVD, faz em CD, hoje você tem um artifício de que um CD pega 100 livros, então você pode muito bem fazer essa distribuição para a sociedade, disponibilizar, vender nas livrarias, e dar acesso para que a cidade conheça. Muita gente não cobra que as leis sejam implementadas, porque sequer conhece que tem aquelas leis, né? Você vai no site da Câmara, né, no sítio... na internet, na Câmara Municipal de Natal, você encontra lá as leis, mas você, além disso, não encontra. Então, pode ser disponibilizado em outras vias, em outros né, meios eletrônicos que faça a sociedade tomar conhecimento. Né? Uma das coisas que foi discutido recentemente na Câmara Municipal, que foi bastante debatido, foi o fim da reeleição. Esse é um ponto pacífico, já está resolvido essa questão do fim da reeleição? Está em tramitação, né? Na verdade, nós tínhamos no debate que tratou das eleições, desde as eleições para a mesa diretora dessa legislatura, né, desse primeiro período legislativo 2009-2010, né, que nós acompanhamos o desenrolar, após apurados os votos de outubro, começaram as articulações, né? O presidente Dixon levantou assim, o nome dele como uma candidatura, tal, procurou vereadores, nos procurou também, e estabeleceu-se uma disputa democrática, legítima, entre duas chapas, né? E as duas chapas colocaram de público que defendeu o fim da reeleição. Foi um ponto que nós levantamos inicialmente, como dentro daqueles pontos programados, a valorização do servidor, o fim da reeleição, a alternância no poder a partir do fim da reeleição e tal. Até porque entendemos que a Casa Legislativa é uma casa republicana. Alguém mais republicano do que o poder dos três poderes do que o legislativo é para ser, porque é o poder mais acessível à sociedade, por eleição proporcional, que permite que determinadas minorias que não estão no executivo podem de alguma maneira se expressar no legislativo. Então, essa casa deveria ter, assim, ser o primeiro, né, exemplo de assim, ideal republicano, de espírito republicano e acabar com a reeleição, porque é um valor monárquico, né? Então, diante disso, esse debate permeou o processo todo e as duas chapas se posicionaram assim. Quando acontece da posse e a eleição de uma das chapas, o presidente Dixon ele disse que esqueceu, disse na imprensa que não estava lembrado desse compromisso e tal. E aí ensejou a que nós, um conjunto de vereadores, levantássemos esse debate e eu pude ter a oportunidade de apresentar um projeto de resolução pondo fim à reeleição, né? Isso passou aí do dia 12, 13 de março até final de maio, esse tema em debate, mas esse processo ficou como se fosse sustado, né, sobrestado, e não foi, apesar de ter sido lida essa matéria, não foi submetida à apreciação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que era, inclusive, o primeiro caminho. Até hoje esse projeto desapareceu e, posteriormente, né, o próprio presidente Dixon levantou essa possibilidade de acabar com a reeleição e nos procurou, né? E nós temos o entendimento de que o que vier no sentido de tornar consenso essa matéria, só quem ganha é a sociedade, né? Porque você pode aprovar uma matéria como essa, inclusive sem disputa, se for o caso. Considerando que ele aí rememorou e recobrou a memória, né, nós então entendemos que iria tramitar nosso projeto de resolução e, como mexe com a lei orgânica também, o próprio presidente poderia fazer um projeto de emenda à lei orgânica, que é um projeto que requer quórum qualificado de 14 votos, que é 2/3, o nosso com apenas 11 é aprovado. Então, nesse entendimento, a gente compreende que é possível superar essa questão e nós nos associarmos à única Câmara do Estado que tem o fim da reeleição, que é a de Jucurutu. Então, vai passar a ser Natal e Jucurutu as câmaras municipais que, no nosso Estado, das 167 que realmente conseguiram derrubar a reeleição para a presidência da mesa.